Sim. Essa é uma brincadeira feita pelo jogador inglês Gary Lineker. Deixa eu fazer uma pausa aqui para falar do nosso parceiro, a Insider. E hoje, pessoal, estou usando uma roupa diferente da Insider, que é o pullover, que é essa manga comprida aqui de um tecido muito confortável, muito leve. Ele tem uma regulação térmica que você não fica quente, então a temperatura vai mudando e você coloca ele, você pode levar, né? Em São Paulo isso é perfeito, que faz 16 e 36 graus, então você muda, ao longo do dia a temperatura vai mudando, muda muito. E essa roupa aqui, ela é ideal, porque ela te esquenta, mas não te deixa com calor, então ela se adapta um pouco a temperatura por causa dessa regulação térmica. E ela, óbvio, né, elegante, básica, assim, leve, é um negócio que você pode usar em qualquer ocasião. Eu tô com a minha tech t-shirt aqui por baixo, a preta, mas esse pullover é realmente gostoso. Você se sente aquecido, mas você não sente que você tá com uma coisa pesada, sabe, que vai te deixar com calor. Ele se adequa. E ele também desamassa no corpo, então você leva ele dobrado, você tira, usa e ele vai continuar do mesmo jeito. Tá aqui no site, ó, o Insider Pullover. E óbvio que nós temos o desconto do Professor Rock, que é o Rock 12. Dá uma olhada no site, entra lá, tem o pullover, tem a tech t-shirt, tem um monte de outras coisas para homens e mulheres. Mas não esquece de usar o cupom do Rock. E é isso, aproveita e testa essa roupa aqui que gostei demais. Vamos voltar para o vídeo. Durante a última década, a robusta economia da Alemanha a tornou a principal voz na União Europeia. Berlim teve o cuidado de incluir Paris na maioria das suas decisões para preservar a imagem da coliderança franco-alemã na Europa. Dada a história do século XX, a Alemanha estava sempre preocupada em cultivar a percepção de que não governava o continente sozinha. No entanto, especialmente durante o auge da crise financeira no final dos anos 2000 e no início dos anos 2010, uma Alemanha em ascensão e uma França em declínio significavam que a maioria das decisões cruciais da Europa, desde a autorização de programas de resgate para o sul da Europa até a introdução de reformas na zona do euro, exigia principalmente a aprovação de Berlim para acontecer. Porém, o antigo modelo de domínio pelos seus dois maiores membros há muito tempo vem apresentando sinais de desgaste. À medida que a Europa enfrenta crises repetidas, uma nova geografia de poder mais fluida está se formando. 3 anos de pandemia seguidos pela guerra na Ucrânia ajudaram a reformular o projeto europeu, incluindo a mudança no equilíbrio de quem é relevante. As pautas de defesa e a expansão do bloco para o leste, antes adormecidas, agora são prioridade, dando uma nova voz aos vizinhos da Ucrânia na Europa Central. A ascensão da China e a possibilidade de ressurgimento do trumpismo na América fizeram também a União Europeia repensar seus acordos econômicos, muitas vezes seguindo a linha francesa de maior presença estatal. As pautas climáticas reforçaram o valor de agir em nível coletivo, uma abordagem favorecida pelas instituições quase federais da União Europeia em Bruxelas. E da Finlândia à França, os populistas da extrema-direita estão ganhando influência antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho desse ano. Há pouco tempo, Angela Merkel era a líder incontestável do continente. Seu sucessor como chanceler alemão Olaf Scholz não assumiu sua posição com tal proeminência. Muitos esperavam que Emmanuel Macron, o presidente francês, talvez tomasse esse lugar. No entanto, ele enfrenta uma situação política cada vez mais difícil em casa, o que resultou, por exemplo, em 8 de janeiro, na resignação da sua primeira-ministra, como parte de um movimento de remodelar o seu governo. E a sua postura autoconfiante frequentemente incomoda os seus colegas líderes da União Europeia. Alemanha e França têm autoridade incomparável quando estão alinhadas. No entanto, têm dificilmente estado alinhadas. A influência desses dois países foi vista em 2 mudanças políticas. Uma é a própria União Europeia pagando por armamentos a serem enviados para a Ucrânia, sendo esse o primeiro passo no gasto com defesa. A segunda é a ampliação da União, que anteriormente estava fora da agenda. Nenhum país aderiu desde a Croácia em 2013. Agora, 9 candidatos estão em várias fases de negociação. Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Sérvia, Kosovo, Nova Macedônia, Albânia, Montenegro e Bósnia. O caso mais notável é a Ucrânia.
cuja causa foi defendida pela Europa Central, apesar das ressalvas iniciais da França e da Dinamarca. Em 14 de dezembro, os líderes da União Europeia concordaram em iniciar formalmente negociações de adesão com a Ucrânia. Se e quando o bloco se expandir para 36 países, o que levará anos, se não décadas, o centro de gravidade da União Europeia vai se deslocar decididamente para o leste europeu. De maneira mais abrangente, os países da Europa Central agora têm peso suficiente para contestar ideias provenientes do oeste. Exemplo disso é a autonomia estratégica, um conceito mutável promovido por Macron que sustenta que a Europa deve ser capaz de agir de forma independente dos outros, por exemplo, assumindo mais do ônus de se defender. Os formuladores de políticas na Polônia ou na Eslováquia consideram as garantias de segurança oferecidas pela OTAN e, portanto, pelos Estados Unidos muito mais convincentes. Os apelos franceses para que as forças armadas da União Europeia comprem equipamentos militares europeus, ou seja, frequentemente franceses, foram amplamente ignorados. No entanto, apesar da influência da Europa Central, quando se trata da Ucrânia, sua voz é pouco ouvida, principalmente quando relacionada a outras partes da formulação de políticas europeias. A autoridade moral acumulada em Varsóvia e Bratislava, ao ajudar a Ucrânia, foi um tanto prejudicada depois que eles fecharam suas fronteiras para as exportações agrícolas em abril passado, irritando os líderes ucranianos em Kiev. Quando se trata de política econômica, a Europa está sendo levada a pensar cada vez mais em termos franceses. Aqui, o chamado claro de Macron para a autonomia estratégica tem se mostrado muito mais potente. Impulsionada por uma desconfiança de longa data da globalização e novos temores sobre as cadeias de abastecimento que podem ser interrompidas por pandemias ou conflitos geopolíticos, a França quer que o continente seja mais autossuficiente. Tensões entre Estados Unidos e China, bem como a perspectiva de um novo governo Trump em 2025, fizeram outros europeus ouvirem. Macron defende a ideia de que a Europa foi ingênua em seus tratos com o resto do mundo, mantendo seus mercados abertos quando seus parceiros comerciais não o fizeram. Por exemplo, os Estados Unidos com seu plano protecionista de transição verde ou a China com subsídios desproporcionais. As regras da União Europeia que proíbem os governos nacionais de protegerem indústrias favorecidas foram postas de lado durante a Covid-19 e nunca foram restabelecidas. Com o mantra, abre aspas, Europa em primeiro lugar, fecha aspas, os políticos agora têm mais controle sobre a forma da economia. A ideia francesa da Europa ter uma política industrial era antes um tabu, mas agora é uma abordagem mais aceita. Ao mesmo tempo, muitos países e instituições da União Europeia também estão preocupados com as visões um tanto elitistas da França sobre a integração da União Europeia. Macron sugeriu repetidamente que uma vanguarda de países da Europa Ocidental deveriam avançar com o processo de integração, mesmo que isso signifique deixar alguns países do leste para trás. Embora já existam distinções entre os membros da União Europeia, por exemplo, alguns são membros da zona do euro e outros não. A ideia de que essa separação poderia se tornar formal contraria o princípio de uma Europa totalmente integrada, um objetivo que sempre moldou as políticas do bloco por décadas. Os impulsos dirigistas da França, eles tiveram espaço porque as suas ideias preencheram o vácuo deixado pela Grã-Bretanha, que votou para sair da União Europeia em 2016 e finalmente saiu 4 anos depois. Se a Grã-Bretanha tivesse permanecido como membro do clube, certamente teria frustrado os planos franceses com entusiasmo. Agora, a tarefa de oposição cabe aos seus antigos aliados do norte da Europa, como Dinamarca, Irlanda e Holanda, além da comissão em Bruxelas. Mas essa aliança solta pode apenas atenuar os planos franceses e não impedi-los totalmente. O Reino Unido não é o único ausente na mesa de cima da União Europeia. O mais surpreendente é a Alemanha. O Sr. Olaf Scholz é visto como ausente na cena europeia. Uma coalizão complicada que inclui os verdes da esquerda e os liberais do livre mercado reduziu a sua capacidade de fazer acordos em Bruxelas. A coalizão alemã se move mais devagar do que os debates dentro da União Europeia e isso custou influência aos alemães. A ausência da Alemanha muitas vezes foi ganho para a França. Muitas decisões de políticas da União Europeia têm um toque distintamente francês nos dias de hoje. Por exemplo, a ausência de qualquer grandes novos acordos comerciais, abomináveis para os agricultores franceses, como nós sabemos bem. Ou um relaxamento parcial das regras europeias que limitam os déficits orçamentários. Ironicamente,
os mesmos fatores que proporcionaram oportunidades para a França também limitarão sua margem de manobra. Uma Alemanha mais fraca não significa necessariamente que a França possa impor suas opiniões em todos os assuntos da União Europeia. Ao contrário, uma Berlim paralisada é mais propensa a resultar em um bloco paralisado em vez de um bloco mais vigoroso. Afinal, a Alemanha permanece como a maior economia da Europa, um contribuinte relevante para o orçamento da União Europeia e uma voz influente no norte e no leste da Europa. Sem o consentimento de Berlim, há pouco que Paris pode alcançar em termos de reforma estrutural do bloco. Ninguém pensa que a pobre química entre o frio Sr. Scholz e o energético Sr. Macron vai melhorar em breve. Em outras circunstâncias, a França poderia ter procurado alianças que pudessem ter deslocado ainda mais o equilíbrio de poder, mas há poucos lugares óbvios para procurar. A Itália é liderada por Giorgia Meloni, cujo populismo de extrema-direita dificulta lidar com a corrente convencional europeia. A Holanda está perdendo seu primeiro-ministro de longa data, Mark Rutte, talvez em favor de Geert Wilders, um aliado ideológico de Meloni. A política caótica da Espanha limitou seu apetite para influenciar o debate europeu e o retorno recente de Donald Tusk na Polônia foi visto de forma positiva por ser um liberal e pró-União Europeia. Mas ele também tem um trabalho árduo dentro de casa. Talvez o maior beneficiário desse vácuo de poder causado principalmente pela Alemanha e pelo Reino Unido tenham sido as instituições centralizadas da União Europeia em Bruxelas. Sob a liderança da alemã Ursula von der Leyen, desde 2019, a Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, acumulou mais poder do que nunca. A máquina de Bruxelas, com seus 32 mil funcionários, há muito tempo é uma força regulatória formidável. E cada vez mais ela interveio em questões de política e geopolítica também. Isso começou com a Covid-19, quando os governos pediram à Comissão para supervisionar a aquisição de vacinas para todo o bloco. Uma consequência da recessão induzida pela pandemia foi o Next Generation EU, um fundo de recuperação de 807 bilhões de euros, 890 bilhões de dólares, em empréstimos e subsídios. A comissão, ao estar encarregada desses trabalhos, conseguiu direcionar o dinheiro de maneira que correspondem às suas próprias prioridades. Por exemplo, elaborando planos para reduzir as emissões de carbono para zero líquido até 2050, uma ambição pela qual os funcionários de Bruxelas são muito mais entusiastas do que muitos políticos nacionais que têm que defender a política aos eleitores receosos de que a agenda verde prejudique ainda mais o seu poder de compra. Ter mais influência sobre o dinheiro da União Europeia deu à Comissão uma autoridade renovada, ditando aos Estados-membros como o dinheiro deve ser gasto. Essa autoridade foi usada como demonstração de poder, por exemplo, quando Hungria e Polônia foram privadas de dinheiro por prejudicarem o Estado de Direito em seus países. Por exemplo, influenciando a forma como os tribunais são administrados. Viktor Orbán, o líder autoritário da Hungria, está clamando por cerca de 30 bilhões de euros em dinheiro da União Europeia suspenso. Na Polônia, o Sr. Tusk, no outono, fez uma campanha em parte pedindo o desbloqueio dos fundos da União Europeia que foram bloqueados devido às políticas de seu antecessor. Isso é sinal de uma Europa mais forte e centralizada em ascensão. Uma superpotência europeia em formação será? Para países como Hungria e Polônia, pode parecer assim, mas há limites para os poderes da comissão. Parte da influência da senhora von der Leyen é vista no fato de que ela tem conseguido coordenar de perto, com as capitais nacionais, por exemplo, as sanções contra a Rússia. Ela pode também influenciar o debate acerca da atitude da Europa em relação à China, onde pressionou por uma abordagem de não risco ao comércio, menos confrontacional do que o desacoplamento sugerido pelos Estados Unidos. Possivelmente, ela é a figura mais próxima de ser uma liderança da Europa nos dias de hoje. Mas seu poder ainda depende dos outros seguirem. Ela terá que convencer os líderes nacionais a conduzi-la para um segundo mandato após as eleições europeias em junho. E Bruxelas ainda gasta pouco mais de 1% do PIB total do bloco. Eleições têm também uma maneira de reorganizar a ordem europeia. Os populistas se saíram bem na Holanda e na Eslováquia, mas não tanto na Polônia e na Espanha. Eles são esperados para ganhar terreno nas eleições do Parlamento Europeu. A força mais poderosa na Europa do pós-guerra, um consenso flexível a favor de valores liberais e do Estado de Direito, pode estar ameaçada. A expectativa é que a Alemanha permanecerá em um estado de semi-paralisia, o que significa que reformas profundas na zona do euro são improváveis de ocorrer. Nesse cenário,
o norte da Europa mostrou ser capaz de se organizar em um campo anti-Macron, enquanto o leste europeu, apesar das suas divisões atuais, ainda poderia bloquear as propostas de Paris se a situação apertar. Ao mesmo tempo, alguns dos aliados naturais da França, no sul, Itália e Espanha, enfrentam problemas domésticos demais para ajudar a moldar efetivamente a política do bloco. E em casa, as ameaças persistentes de agitação social e um forte sentimento eurocético restringirão a margem de ação do governo francês. Ainda assim, a França é o único país da União Europeia com a determinação e a energia para despertar o bloco de sua letargia, mesmo que no final precise se contentar com uma combinação de meias vitórias e derrotas parciais. Por fim, depois que as eleições europeias acabarem, a atenção se voltará para as eleições nos Estados Unidos, ainda o principal garantidor da segurança europeia e um grande contribuinte para os esforços de guerra da Ucrânia. Uma vitória de Trump seria recebida com horror generalizado. As eleições que vão acontecer a um oceano de distância de Paris, Berlim ou Varsóvia importarão tanto para o futuro da Europa que certamente desencadearão argumentos de que a arquitetura do poder lá ainda tem muito a evoluir.